Pessimismo cósmico. Eugene Tucker: não existe filosofia de pessimismo, apenas o contrário. Estamos condenados. O pessimismo é o lado noturno do pensamento, um melodrama da futilidade do cérebro, uma poesia escrita no cemitério da filosofia. O pessimismo é um fracasso lírico do pensamento filosófico, cada tentativa de pensamento claro e coerente, carrancudo e submerso na alegria oculta de sua própria futilidade. O mais próximo que o pessimismo chega de um argumento filosófico é o draw e lacônico: nunca conseguiremos, ou simplesmente, estamos condenados. Cada esforço condenado ao fracasso, cada projeto condenado à incompletude, cada vida condenada a não ser vivida, cada pensamento condenado a não ser pensado. O pessimismo é a forma mais baixa de filosofia, frequentemente menosprezado e descartado, meramente o sintoma de uma má atitude. Ninguém precisa de pessimismo, da maneira que se precisa de otimismo para inspirar a alcançar grandes alturas e para se reerguer, da maneira que se precisa de críticas construtivas, conselhos e feedback, livros inspiradores ou um tapinha nas costas. Ninguém precisa de pessimismo, embora eu goste de imaginar a ideia de autoajuda pessimista. Ninguém precisa de pessimismo, e ainda assim todos, sem exceção, em algum ponto de suas vidas, tiveram que confrontar o pessimismo, se não como uma filosofia, então como uma queixa, contra si mesmo ou outros, contra seu ambiente ou sua vida, contra o estado das coisas ou o mundo em geral. Há pouca redenção para o pessimismo, e nenhum prêmio de consolação. Em última análise, o pessimismo está cansado de tudo e de si mesmo. O pessimismo é a forma filosófica do desencanto, desencanto como canto, um mantra, uma voz solitária e monofônica tornada insignificante pela imensidão íntima que a envolve. Ainda estamos condenados. Ninguém tem tempo para o pessimismo. Afinal, há apenas tantas horas em um dia. Seja qual for o nosso temperamento, feliz ou triste, engajado ou desengajado, reconhecemos o pessimismo quando o ouvimos. O pessimista é geralmente entendido como reclamão, sempre apontando o que está errado sem nunca oferecer uma solução. Mas, na maioria das vezes, os pessimistas são os filósofos mais silenciosos, submergindo seus próprios suspiros na letargia do descontentamento. O pouco som que fazem não interessa a ninguém. Já ouvi isso antes. Me diga algo que eu não sei. Som e fúria, significando nada. Ao levantar problemas sem soluções, ao fazer perguntas sem respostas, ao se retrair para o abrigo hermético e cavernoso da reclamação, o pessimismo é culpado do mais imperdoável dos crimes ocidentais, o crime de não fingir que é real. O pessimismo falha em viver o princípio mais básico da filosofia, o como se. Pense como se fosse útil, haja como se fizesse diferença, fale como se houvesse algo a dizer, viva como se você não estivesse, de fato, sendo vivido por alguma entidade murmurante, tanto sombria quanto inomeada. Se tivesse mais autoconfiança e melhores habilidades sociais, o pessimismo transformaria seu desencanto em uma religião, possivelmente chamando-a de a grande recusa. Mas há uma negação no pessimismo que recusa até mesmo tal recusa, uma consciência de que, desde o início, já falhou, e que o ápice de tudo que é que tudo é em vão. O pessimismo tenta muito se apresentar nos tons baixos e sustentados de uma missa de Requiem, ou o retumbar tectônico do canto tibetano. Mas frequentemente solta notas dissonantes de uma vez só lamentáveis e patéticas. Muitas vezes, sua voz se quebra, suas palavras pesadas abruptamente reduzidas a meros fragmentos de som gutural. Talvez não seja tão ruim afinal. Se reconhecemos o pessimismo quando ouvimos, é porque já o ouvimos antes, e não precisávamos tê-lo ouvido em primeiro lugar. A vida já é difícil o suficiente. O que você precisa é de uma mudança de atitude, uma nova perspectiva, uma alteração no ponto de vista, uma xícara de café. Se não temos ouvidos para o pessimismo, é porque ele é sempre redutível a algo tão mutável quanto uma voz. Se o pessimismo é frequentemente menosprezado, é porque ele desanima a todos, determinado como está em ver cada dia como um mau dia, mesmo que apenas pelo fato de que ainda não é um mau dia. Para o pessimismo, o mundo está repleto de possibilidades negativas, a colisão de um mau humor com um mundo impassível. Na verdade, o pessimismo é o resultado de uma confusão entre o mundo e uma declaração sobre o mundo, uma confusão que também o impede de entrar plenamente nos sagrados corredores da filosofia.
Se o pessimismo é frequentemente descartado, é porque muitas vezes é impossível separar um mau humor de uma proposição filosófica, e todas as filosofias não nascem de um mau humor. O próprio termo pessimismo sugere uma escola de pensamento, um movimento, até mesmo uma comunidade. Mas o pessimismo sempre tem um único membro, talvez dois. Idealmente, claro, não teria nenhum, deixando apenas uma nota rabiscada e ilegível de alguém há muito esquecido. Mas isso parece irrealista, embora sempre se possa esperar. Anatomia do pessimismo. Embora possa se localizar nas margens da filosofia, o pessimismo é tão sujeito à análise filosófica quanto qualquer outra forma de pensamento. O lirismo do fracasso do pessimismo dá-lhe a estrutura da música. O que o tempo é para a música da tristeza, a razão é para uma filosofia do pior. As duas principais chaves do pessimismo são o pessimismo moral e metafísico, seus polos subjetivo e objetivo, uma atitude em relação ao mundo e uma afirmação sobre o mundo. Para o pessimismo moral, é melhor não ter nascido; para o pessimismo metafísico, este é o pior de todos os mundos possíveis. Para o pessimismo moral, o problema é o solipsismo dos seres humanos, um mundo feito à nossa própria imagem, um mundo para nós. Para o pessimismo metafísico, o problema é o solipsismo do mundo, objetivado e projetado como um mundo em si. Tanto o pessimismo moral quanto o metafísico são comprometidos filosoficamente, o pessimismo moral por sua falha em localizar o humano dentro de um contexto maior, não humano, e o pessimismo metafísico por sua falha em reconhecer a cumplicidade na própria afirmação do realismo. É assim que o pessimismo faz sua música do pior, uma misantropia generalizada sem um antropos. O pessimismo cristaliza em torno dessa futilidade, é o seu amor fati, expresso como forma musical. Melancolia da anatomia. Há uma lógica do pessimismo fundamental para sua suspeita do sistema filosófico. O pessimismo envolve uma declaração sobre uma condição. No pessimismo, cada declaração resume-se a uma afirmação ou negação, assim como qualquer condição se resume ao melhor ou ao pior. Com Schopenhauer, aquele arquétipo de pessimista, o pensador para quem o filósofo e o rabugento se sobrepõem perfeitamente, vemos uma negação ao pior, uma negação que secretamente cobiça uma afirmação através do ascetismo, misticismo, quietismo, mesmo que essa afirmação oculta seja um horizonte nos limites da compreensão. Com Nietzsche surge o pronunciamento de um pessimismo dionisíaco, um pessimismo de força ou alegria, uma afirmação ao pior, uma afirmação a este mundo como ele é. E com Cioran surge ainda outra variação, inútil, mais lírica, uma negação ao pior e uma negação ainda maior à possibilidade de qualquer outro mundo, aqui ou lá fora. Com estes, aproxima-se, mas nunca se alcança, um abandono estudado do próprio pessimismo. A lógica do pessimismo passa por três recusas: uma negação ao pior, recusa do mundo para nós, ou as lágrimas de Schopenhauer; uma afirmação ao pior, recusa do mundo em si, ou o riso de Nietzsche; e uma negação ao para nós e ao em si, uma dupla recusa, ou o sono de Cioran. Chorar, rir, dormir, quais outras respostas são adequadas a uma vida tão indiferente? Pessimismo cósmico. Tanto o pessimismo moral quanto o metafísico apontam para outro tipo, um pessimismo que não é subjetivo nem objetivo, nem para nós nem em si, e sim um pessimismo do mundo sem nós. Poderíamos chamar isso de pessimismo cósmico, mas isso soa muito majestoso, cheio de maravilha, muito gosto amargo do grande além. As palavras falham. E também as ideias. E assim temos um pessimismo cósmico, um pessimismo que é primeiro e último um pessimismo sobre o cosmos, sobre a necessidade e possibilidade de ordem. Os contornos do pessimismo cósmico são um aumento ou diminuição drástica do ponto de vista humano, a orientação não humana do espaço profundo e do tempo profundo, e tudo isso ofuscado por um impasse, uma insignificância primordial, a impossibilidade de contabilizar adequadamente a relação de alguém com o pensamento. Tudo o que resta do pessimismo são os desiderata dos afetos, agonísticos, impassíveis, desafiantes, reclusos, cheios de tristeza e debatendo-se naquela partida de xadrez arquitetônica chamada filosofia, um debate que o pessimismo tenta elevar ao nível de uma forma de arte, embora o que geralmente resulte seja palhaçada. O pessimismo sempre fica aquém de ser filosófico. Minhas costas doem, meus joelhos machucam,
Não consegui dormir ontem à noite, estou estressado e acho que finalmente estou adoecendo. O pessimismo abjura todas as pretensões de sistema, em direção à pureza da análise e à dignidade da crítica. Nós realmente pensamos que poderíamos descobrir tudo, não é? Era apenas passatempo, algo para fazer, um gesto ousado feito em toda a sua fragilidade, segundo regras que concordamos em esquecer que inventamos em primeiro lugar. Cada pensamento marcado por uma incompreensão sombria que o precede, e uma futilidade que o mina. Que o pessimismo fale, em qualquer voz, é o testemunho cantante desta futilidade e desta incompreensão. Arrisque-se e saia de casa, perca um pouco de sono e diga que tentou. Canção de futilidade. A futilidade permeia o pessimismo. No entanto, a futilidade é diferente da fatalidade, novamente, diferente do simples fracasso, embora o fracasso nunca seja simples. O fracasso é uma quebra no coração das relações, uma fissura entre causa e efeito, uma fissura rapidamente encoberta por tentar e tentar novamente. Com o fracasso, sempre há bastante culpa para distribuir. Não é minha culpa, é uma dificuldade técnica, é um mal-entendido. Para o pessimista, o fracasso é uma questão de quando, não de se, o fracasso como um princípio metafísico. Tudo murcha e passa para uma obscuridade mais negra que a noite, tudo desde o declínio melodramático da vida de uma pessoa até os momentos banais e cintilantes que constituem cada dia. Tudo que é feito desfeito, tudo que é dito ou conhecido destinado a um esquecimento estelar. Quando dimensionado dessa maneira, o fracasso se torna a fatalidade. A fatalidade é o hermetismo de causa e efeito. Na fatalidade, tudo que você faz, seja lá o que for, sempre leva a um certo fim, e, em última análise, ao fim, embora esse fim, ou os meios para esse fim, permaneçam envoltos em obscuridade. Nada do que você faz, faz diferença porque tudo o que você faz, faz diferença. Portanto, os efeitos de suas ações são ocultos de você, mesmo enquanto você se engana pensando que desta vez você enganará a ordem das coisas. Ao ter um objetivo, planejar com antecedência e pensar cuidadosamente nas coisas, tentamos, em um prometeísmo diário, transformar a fatalidade em nossa vantagem, para vislumbrar uma ordem que parece estar enterrada cada vez mais fundo na trama do universo. Mas até mesmo a fatalidade tem seus confortos. A cadeia de causa e efeito pode estar oculta de nós, mas isso é apenas porque a desordem é a ordem que ainda não vemos, é apenas complexa, distribuída e requer matemática avançada. A fatalidade ainda se agarra à suficiência de tudo que existe. Quando a fatalidade renuncia até mesmo a essa ideia, ela se torna futilidade. A futilidade surge da suspeita sombria de que, por trás do véu de causalidade que colocamos sobre o mundo, existe apenas a indiferença do que existe ou não existe. O que quer que você faça, em última análise, leva a nenhum fim, um abismo irrevogável entre pensamento e mundo. A futilidade transforma o ato de pensar em um jogo de soma zero. Canção do pior. No centro do pessimismo jaz o termo pessimus, o pior, um termo tão relativo quanto é absoluto. O pior é o mais ruim que pode ser envolvido pela passagem do tempo ou pelas reviravoltas da sorte. Para o pessimista, o pior é a propensão para o sofrimento que gradualmente oculta cada momento vivido, até ser totalmente eclipsado, sobrepondo-se perfeitamente na morte, que, para o pessimista, já não é mais o pior. O pessimismo é marcado por uma relutância em mover-se além do pior, algo apenas parcialmente atribuível à falta de motivação. No pessimismo, o pior é o terreno que cede sob cada existente. As coisas poderiam ser piores, e as coisas poderiam ser melhores. O pior invariavelmente implica um julgamento de valor, um feito com base em poucas evidências e pouca experiência. Desta forma, a maior nêmesis do pessimismo é sua orientação moral. Talvez seja por isso que os otimistas são frequentemente os pessimistas mais severos. Eles são otimistas que ficaram sem opções. Parece que mais cedo ou mais tarde todos estamos condenados a nos tornar otimistas desse tipo, o mais deprimente dos pensamentos. Canção da perdição. Melancolia e perdição são as formas de consolo para qualquer filosofia pessimista. Nem afeta nem conceitua completamente, melancolia e perdição transformam o pessimismo em uma mortificação da filosofia. Perdição não é apenas o sentimento de que tudo vai dar errado, mas que todas as coisas inevitavelmente chegam ao fim, independentemente de realmente terminarem ou não.
O que emerge da perdição é um sentido do inumano como um atrator, um horizonte para o qual o humano é fatalmente atraído. Perdição é a humanidade entregue ao desumano em um ato de abnegação cristalina. Melancolia não é simplesmente a ansiedade que precede a perdição. Melancolia é atmosférica, clima tanto quanto impressão, e se as pessoas também estão melancólicas, isso é simplesmente o subproduto de uma atmosfera anódina que envolve seres humanos apenas incidentalmente. Mais climatológica do que psicológica, melancolia é feita de céus nublados e escuros, de ruínas e túmulos cobertos de vegetação, de uma névoa letárgica e nebulosa que se move com a mesma languidez que nossa própria escuta curvada e sombria de um mundo desinteressado. Em certo sentido, melancolia é o contraponto da perdição, o que a futilidade é para a primeira, a fatalidade é para a última. Perdição é marcada pela temporalidade, todas as coisas precariamente atraídas para o seu fim, enquanto melancolia é a austeridade da quietude, todas as coisas tristes, estáticas e suspensas, pairando sobre pedras frias cobertas de líquen e árvores de abeto úmidas. Se a perdição é o terror da temporalidade e da morte, então a melancolia é o horror de uma estase pairando que é a vida. Gosto de imaginar que essa realização sozinha é o fio que conecta o campo de carnificina dos agora e os poetas da escola do cemitério. Canção do rancor. Há uma intolerância no pessimismo que não conhece limites. No pessimismo, o rancor começa fixando-se em um objeto particular de rancor, alguém que mal se conhece, ou alguém que se conhece demais, um rancor por essa pessoa ou um rancor por toda a humanidade, um rancor espetacular ou banal, um rancor por um vizinho barulhento, um cão latindo, um batalhão de carrinhos de bebê, o idiota vagaroso andando na sua frente com o celular, grandes celebrações barulhentas, injustiças traumáticas em qualquer lugar do mundo regurgitadas como o blitz da mídia, rancor. Pelos egocêntricos e pelas pessoas excessivamente performáticas falando alto demais na mesa ao lado, dificuldades técnicas e resolução de problemas, a redução de tudo à marca, rancor pela recusa em admitir os próprios erros, de livros de autoajuda, de pessoas que sabem absolutamente tudo e fazem questão de te contar, de todas as pessoas, todos os seres vivos, todas as coisas, o mundo, o planeta rancoroso, a inanidade da existência. O rancor é o motor do pessimismo porque é tão igualitário, tão expansivo, ele corre desenfreado, tropeçando em intuições que só podem ser chamadas de filosóficas com meia convicção. O rancor carece da confiança e da clareza do ódio, mas também carece do julgamento quase cordial da antipatia. Para o pessimista, o menor detalhe pode ser um indício de uma futilidade metafísica tão vasta e funérea que eclipsa o próprio pessimismo, um rancor que o pessimismo cuidadosamente coloca além do horizonte da inteligibilidade, como a experiência do crepúsculo, ou como a frase "está a chover joias e adagas". Ciora uma vez chamou a música de infísica das lágrimas. Se isso é verdade, então talvez a metafísica seja seu comentário. Ou sua apologia. Não vivemos, somos vividos. Que filosofia teria que ser para começar a partir disso, em vez de chegar a isso? Canção da Tristeza. Nietzsche, comentando sobre o pessimismo, uma vez repreendeu Schopenhauer por levar as coisas muito na leveza. Ele escreve: Schopenhauer, embora pessimista, realmente, tocava flauta. Todos os dias, depois do jantar, deveria-se ler sua biografia sobre isso. E, incidentalmente, um pessimista, alguém que nega Deus e o mundo, mas para antes da moralidade, que afirma a moralidade e toca a flauta. O quê? Isso é realmente um pessimista? Sabemos que Schopenhauer possuía uma coleção de instrumentos, e também sabemos que Nietzsche compunha música. Não há razão para pensar que qualquer um deles baniria a música da República da Filosofia. Mas as provocações de Nietzsche a Schopenhauer é tanto sobre música quanto sobre pessimismo. Para o pessimista que diz não a tudo e ainda encontra conforto na música, o dizer não do pessimismo só pode ser uma forma fraca de dizer sim, a afirmação mais pesada minada pela resposta mais leve. O mínimo que Schopenhauer poderia ter feito é tocar o baixo. Não sou grande fã de flauta, ou, por falar nisso, de instrumentos de sopro em geral. Mas o que Nietzsche esquece é o papel que a flauta historicamente desempenhou na tragédia grega. Na tragédia, a flauta, aulos, não é um instrumento de leveza e alegria, mas de solidão e tristeza. O aulos grego não só expressa a dor da perda trágica, mas o faz de uma maneira que torna o choro e o canto inseparáveis um do outro.
Estudiosos da tragédia grega referem-se a isso como a voz do luto. Distinta dos rituais cívicos oficiais de luto fúnebre, a voz do luto da tragédia grega constantemente ameaça dissolver a canção em lamentação, a música em gemido e a voz em uma anti-música primordial e desarticulada. A voz do luto delineia todas as formas de sofrimento, lágrimas, choro, soluços, lamento, gemido e as convulsões do pensamento reduzidas a uma ininteligibilidade elementar. Temos resgatado Schopenhauer de Nietzsche? Provavelmente não. Talvez Schopenhauer tocasse flauta para se lembrar da verdadeira função da voz do luto, tristeza, suspiros e gemidos tornados indistinguíveis da música, o esfacelamento do humano no desumano. O mais alto fracasso do pessimismo. Canção do nada. No pensamento budista, a primeira nobre verdade é encapsulada no termo Pali Dukkha, tradicionalmente traduzido como sofrimento, tristeza ou miséria. É provável que Schopenhauer, lendo os textos budistas disponíveis para ele, reconhecesse alguma afinidade com o conceito de dukkha. Mas este é um termo multifacetado. Há, certamente, dukkha no sentido usual de sofrimento, conflito e perda associados à vida. Mas isso é, por sua vez, dependente da finitude e temporalidade, existência determinada pela impermanência e imperfeição. E isso aponta, em última análise, para o modo como tanto o sofrimento quanto a finitude são fundamentados pela paradoxal ausência de fundamento de dukkha como um princípio metafísico, a insubstancialidade e o vazio de tudo que existe. Além do que é pior para mim, além de um mundo ordenado para o pior, há o vazio do sofrimento impessoal, as lágrimas do cosmos. Neste contexto, é fácil ver como o pessimismo de Schopenhauer tenta comprimir todos os aspectos de dukkha em um nada no núcleo da existência, uma vontade de não vontade, Villa Losigate, percorrendo a vontade. Embora uma coisa seja certa, com Schopenhauer não encontramos o semblante sempre sorridente do Buda, ou encontramos? Os textos do cânone Pali também contêm listas dos diferentes tipos de felicidade, incluindo a felicidade da renúncia e a estranha felicidade do desapego. Mas o budismo considera até mesmo os diferentes tipos de felicidade como parte de dukkha, neste sentido final de nada ou vazio. Talvez Schopenhauer tenha entendido o budismo melhor do que normalmente lhe é dado crédito. Tristeza vazia, um lirismo de indiferença. O resultado é uma forma estranha e, em última análise, insustentável, de budismo noturno. Canção do sono. Somnus, também conhecido pelo seu nome grego Hypnos, é o deus do sono, e não o deus dos sonhos. Somnus faz uma breve aparição nas Metamorfoses de Ovídio, onde é retratado vivendo em uma caverna escura, envolto em um tipo de sono perpétuo. Como os gatos, Somnus dorme mais do que fica acordado, tornando problemáticos os termos dormir e acordar. Na década de 1920, o poeta surrealista Robert Desnos participava das sessões conduzidas no apartamento de André Breton na rua de Fontaine. Mas quando o período dos ataques de sono dos surrealistas começou, não era mais do que um pretensioso jogo de salão, poetas brincando com uma tábua ou ouija. Isso foi até Desnos aparecer. Descobriu-se que ele era, para sua própria surpresa, bastante talentoso em colocar-se para dormir. Ele podia fazer isso num instante, mesmo no meio de um café parisiense movimentado. Nesse estado, ele podia ser questionado e daria respostas estranhas e surpreendentes, às vezes falando e às vezes escrevendo, às vezes até desenhando. Quando provocado, ele revelava narrativas fantásticas inteiras, entrelaçando elementos de mito e cultura popular, sobrepostos com um lirismo ainda inigualável na literatura da época. Um dos livros de Desnos desse período é intitulado Luto pelo Luto, mas o que os seres humanos terão a dizer quando confrontados com essas grandes mobilizações dos mundos mineral e vegetal, sendo eles mesmos o brinquedo instável dos jogos farsescos do redemoinho e do casamento entre os elementos menores e os abismos que separam as palavras retumbantes? Pessimismo, o fracasso do som e do sentido, a desarticulação do fone e do logos. Você, a noite e a música. Em uma passagem sugestiva, Schopenhauer uma vez observou que na música é a melodia para a qual o mundo é o texto. Dada a visão de Schopenhauer sobre a vida, que a vida é sofrimento, que a vida humana é absurda, que o nada antes do meu nascimento é igual ao nada após minha morte, diante de tudo isso, fica a pergunta sobre que tipo de música Schopenhauer tinha em mente quando descreveu a música como a melodia para a qual o mundo é o texto. Seria a ópera,
uma missa de Requiem, um madrigal ou talvez uma canção de beber. Ou algo como Eine kleine Nachtmusik, uma pequena música noturna para o crepúsculo do pensamento, um noturno carrancudo para o lado noturno da lógica, uma era de asas tristes cantadas por uma banshee solitária. Talvez a música que Schopenhauer tinha em mente seja música reduzida a não música. Um sussurro seria suficiente. Talvez um suspiro de fadiga ou resignação, talvez um gemido de desespero ou tristeza. Talvez um som apenas articulado o suficiente para ser ouvido se dissipar. Tudo se dissipa em éter e chuvas sem peso. No silêncio submerso, cristais semelhantes a algas emergem sem palavras. Mares de indiferença. As lágrimas de Kant. Cioran uma vez escreveu: afastei-me da filosofia quando se tornou impossível descobrir em Kant qualquer fraqueza humana, qualquer acento autêntico de melancolia, em Kant e em todos os filósofos. Continuo voltando a Kant, mas pela razão oposta. Cada vez que leio, e testemunho a construção cintilante e austera de um sistema, não posso deixar de sentir uma certa tristeza, o próprio edifício é de alguma forma deprimente. Se um pensador como Schopenhauer tem alguma qualidade redentora, é que ele identificou a grande mentira da cultura ocidental, a preferência pela existência sobre a não existência. Como ele observa, se batêssemos nos túmulos e perguntássemos aos mortos se eles gostariam de ressuscitar, eles balançariam a cabeça. Nas culturas ocidentais, é comumente aceito que se celebra o nascimento e se lamenta a morte. Mas deve haver um erro aqui. Não faria mais sentido lamentar o nascimento e celebrar a morte? Estranho embora, porque o luto pelo nascimento duraria, presumivelmente, toda a vida daquela pessoa, de modo que luto e viver seriam a mesma coisa. Ser humano em profunda reflexão parece um cadáver. Paráfrase de Schopenhauer: o que a morte é para o organismo, o sono é para o indivíduo. Descansando, nós vagamos longe. Dormindo, não vamos a lugar algum. Os santos padroeiros do pessimismo. Existem santos padroeiros da filosofia, embora suas histórias não sejam felizes. Há, por exemplo, a Santa Catarina do século IV de Alexandria, ou Catarina da Roda, nomeada após o dispositivo de tortura usado nela. Uma estudiosa precoce de 14 anos, Catarina foi submetida a perseguição contínua. Depois que todas as formas de tortura falharam, incluindo a roda de quebrar, o imperador finalmente se decidiu por sua decapitação, um lembrete violento, mas apropriado, da protetora dos filósofos. O pessimismo não merece seus próprios santos padroeiros, mesmo que sejam indignos de martírio. Mas em nossa busca, mesmo os mais ardentes negativistas frequentemente caem em breves momentos de entusiasmo, o amor de Pascal pela solidão, o amor de Leopardi pela poesia, o amor de Schopenhauer pela música, o amor de Nietzsche por Schopenhauer, e assim por diante. Deveríamos então focar em obras individuais de pessimismo? Poderíamos incluir a trilogia de horror existencial de Kierkegaard, Doença unto Death, o conceito de angústia e temor e tremor, mas todas estas são minadas por seus autores fabricados e não confiáveis. Além disso, como separar o pessimista do otimista em obras como O Sentido Trágico da Vida de Unamuno ou O Mito de Sísifo de Camus? E o que dizer dos muitos tratados esquecidos sobre o pessimismo, dos quais a filosofia do desencantamento de Edgar Saltuz é emblemático? Ou dos seguidores esquecidos de Schopenhauer, alguns deles, como Philipp Mailander, tendo se suicidado imediatamente após completar suas obras. E isso para não mencionar o pessimismo literário, o sofrido Werther de Goethe, a criatura subterrânea de Dostoiévski, o escriba inquieto de Pessoa, o baço e o tédio de Baudelaire, o satanismo místico de Usmans Strindberg, a prosa assombrada e cintilante de Mário de Sá-Carneiro, Izumi Kioka, Clarice Lispector, o desmoronamento da razão desde o umbigo do limbo de Artaud até a casa das doenças de Única Zur. O rabugento Beckett, até mesmo os grandes comediantes pessimistas. Tudo o que resta é uma ladainha de citações parciais e citações apertadas em biscoitos da sorte arbóreos. Santos padroeiros são tradicionalmente nomeados após um local, seja um local de nascimento ou de uma experiência mística. Talvez a abordagem melhor seja focar nos lugares onde os pessimistas foram forçados a viver seu pessimismo, Schopenhauer enfrentando um auditório vazio em Berlim, Nietzsche mudo e convalescente na casa de sua irmã, Wittgenstein o professor renunciado e jardineiro solitário,
Ciora lutando contra o Alzheimer em seu pequeno recanto de escrita no Quartier Latim. Lacônicos e sombrios, os santos padroeiros do pessimismo nunca parecem fazer um bom trabalho em proteger, interceder ou defender aqueles que sofrem. Talvez eles precisem mais de nós do que nós deles. Há um fantasma que cresce dentro de nós, danificado na criação, e há uma caçada surgida da necessidade, elíptica e afogada. Onde o movimento silencioso de nossa insônia oferece cada pensamento, há um campo luminoso de inércia cinzenta, e sonhos de obsidiana queimados até o fim. Senilia. Na década de 1830, fugindo de uma epidemia de cólera em Berlim, Schopenhauer escreve o seguinte em seu caderno: quando eu tinha 17 anos, sem qualquer educação formal, fui afetado pela miséria e infelicidade da vida. Assim como o Buda quando em sua juventude avistou doença, velhice, dor e morte, o resultado para mim foi que este mundo não poderia ser a obra de um ser todo bondoso e infinitamente bom, mas sim de um demônio que convocou à existência criaturas para se deleitar com a visão de sua angústia e agonia. Agora, Schopenhauer não era um Buda, mas a passagem revela algo no cerne de seu pensamento, e isso é a origem dupla do pessimismo. Por um lado, o pessimismo é condicional, decorre da observação e experiência, mas também da inclinação e preferência. Talvez você esteja estressado, talvez esteja se sentindo mal, talvez algo em algum lugar doa. Esse pessimismo condicional pode ser encontrado em Pascal, Lichtenberg, os moralistas franceses, e se manifesta nas muitas reclamações de Schopenhauer sobre a humanidade, presa como está no pedante, existencial metrônomo do tédio e do esforço. Mas Schopenhauer também faz referência a outra origem do pessimismo que é incondicional, um tipo de sofrimento metafísico que é equivalente a existir em si mesmo, independentemente de nossas tentativas de adequar tudo às razões suficientes que formam a base da filosofia. Todas as formas de acesso são, na melhor das hipóteses, sombras que, no final, zombam da forma humana. Mas este pessimismo metafísico deve falhar, por definição. Se a filosofia de Schopenhauer é pessimista, é porque o pessimismo está preso em algum lugar entre filosofia e uma má atitude, o silogismo enterrado na recusa mórbida de tudo o que é, uma recusa luminosa e sem estrelas de todo o princípio de suficiência, a futilidade da filosofia, na chave da filosofia. Em um de seus últimos cadernos, ao qual ele deu o título Senilia, Schopenhauer escreve: eu posso suportar o pensamento de que em pouco tempo vermes comerão meu corpo, mas a ideia de professores de filosofia roendo minha filosofia me faz estremecer. Ao seu redor nesta noite, 1.000.000.000 de anatomias de vagalumes respiram para dentro e para fora em seu brilho litúrgico de queima lenta. O abismo de um livro. Schopenhauer, usando as metáforas da astronomia, uma vez observou que havia 3 tipos de escritores: meteoros, o brilho das modas e tendências; planetas, a rotação fiel da tradição; e as estrelas fixas, imperturbáveis e inabaláveis. Mas na própria escrita de Schopenhauer, aforismos, fragmentos, pensamentos avulsos, percebe-se agudamente a maneira como toda escrita acaba negando a si mesma, ou para ser esquecida ou para ter sido tão precisa que resulta em silêncio. Será que Schopenhauer estava ciente de que ele mesmo era um 4º tipo de escritor, o buraco negro? O abismo de um caderno. Nietzsche uma vez elogiou o valor do pensamento incompleto para a filosofia. Se fossemos adotar isso, talvez o melhor lugar para procurar pensamentos incompletos fosse nos cadernos de filósofos. Nietzsche era um usuário meticuloso de seus cadernos, frequentemente escrevendo apenas no lado direito e depois virando o caderno, permitindo-lhe preencher os cadernos de frente para trás e de trás para frente. Essa economia de página era, talvez, compensada pela notoriamente ilegível caligrafia de Nietzsche. Schopenhauer, não menos meticuloso que Nietzsche, preferia manter vários cadernos ao mesmo tempo, cadernos de todos os tamanhos e tipos, octavo, quarto, fólio, encadernados e soltos. Alguns cadernos permaneciam fixos em sua mesa em casa, enquanto outros podiam ser levados em caminhadas, e ainda outros cadernos eram reservados para viagens. E então a senhora, aquele sombrio vagabundo do Quartier Latim, que gostava dos brilhantes cadernos espirais multicoloridos usados por estudantes. É quase como se o caderno mitigasse contra o livro, se o primeiro não for, no final, negado pelo último. Como Nietzsche observa, o pensamento incompleto exibe as mais belas asas de borboleta e escapa de nós.
Estou supondo que Nietzsche distingue o pensamento incompleto do mero pensamento preguiçoso, embora eu raramente consiga fazer isso sozinho. A alegria de um livro. Em uma de suas cartas, Nietzsche detalha como, em outubro de 1865, descobriu o livro de Schopenhauer O Mundo como Vontade e Representação em uma livraria de usados em Leipzig. Ele escreve: um dia encontrei este livro em uma livraria de segunda mão, peguei-o como algo totalmente desconhecido para mim e virei as páginas. Não sei que demônio sussurrou para mim: leve isso para casa com você. Era contra meu costume de hesitar sobre a compra de livros. Uma vez em casa, joguei-me no sofá com o tesouro recém-adquirido e comecei a deixar aquele gênio enérgico e sombrio operar sobre mim. Para Nietzsche, o feitiço durou algum tempo. Tão grande era seu entusiasmo que ele até tentaria converter outros para a filosofia de Schopenhauer, muitas vezes sem sucesso. Mais tarde, Nietzsche considerou o pessimismo como algo a ser superado, um dizer sim a este mundo, como ele é, infeliz, indiferente, trágico. Nietzsche frequentemente nomeia esse horizonte um pessimismo dionisíaco. Mas as apostas são altas, talvez altas demais, mesmo para Nietzsche. Há um sentido em que toda a filosofia de Nietzsche é uma tentativa sustentada e concertada de abalar o pessimismo. O que eu sempre quis saber é quem vendeu de volta aqueles volumes de Schopenhauer para aquela livraria de usados. Geralmente se vende um livro de volta por desapontamento. Ocasionalmente, vende-se um livro de volta por entusiasmo. Uma filosofia existe entre o axioma e o suspiro. Pessimismo é o vacilar, o pairar. Um manual de estilo, a piada ruim, a lista de coisas a fazer, o epitáfio. Pessimismo é o último refúgio da esperança. Será que se pode esperar por uma filosofia da futilidade? Aforismos fosforescentes e cobertos de musgo, inseparáveis da ossificação de nossos próprios corpos. O cadáver de um livro. Por volta de 1658, Pascal concebeu uma ambiciosa obra de filosofia religiosa, a ser chamada Apologia da Religião Cristã. A obra nunca foi completada, interrompida pela morte de Pascal 4 anos depois. O que resta da obra, agora conhecida como Pensées, é talvez um dos livros mais inacabados na história da filosofia. Admitidamente, Pascal é parcialmente culpado pela confusão. Ele escreveu seus muitos fragmentos em grandes folhas de papel, separando cada um por uma linha horizontal. Quando uma folha estava cheia, ele cortava o papel ao longo das linhas horizontais, de modo que cada fragmento ficasse contido em uma tira de papel. Essas tiras de papel eram então agrupadas em pilhas. Pascal então furava um buraco no canto superior de cada tira, e as unia passando um fio pelo buraco, formando um maço. Muitos dos maços eram agrupados tematicamente, por exemplo, fragmentos sobre a vaidade humana, ou tédio, ou desespero religioso eram costurados juntos. Mas outros maços parecem não ter nenhum agrupamento temático, e muitos dos fragmentos não estão costurados de forma alguma. O que o leitor enfrenta é um livro que é, de todas as maneiras, desamarrado. O que me impressiona é o cuidado que Pascal colocou em seus maços, costurando-os juntos como tecido, ou uma ferida. Na noite de 23 de novembro de 1654, Pascal teve o que os estudiosos referem como sua segunda conversão. Isso está registrado em um texto curto conhecido como o Memorial. Composto de visões místicas concisas de fogo e luz, foi escrito por Pascal em um pequeno pedaço de papel. O papel foi costurado no interior do casaco de Pascal, para que estivesse sempre perto de seu coração, e foi descoberto nele quando morreu. Não sei porquê, mas parte de mim secretamente se decepciona que Pascal não tenha realmente costurado o memorial diretamente em sua carne, talvez costurando logo abaixo de seu mamilo esquerdo. Lá, ele poderia infeccionar e florescer do seu peito em crescimentos líricos, semelhantes a tentáculos, de opala preta não reflexiva, submergindo gradualmente seu corpo inteiro, e mais tarde seu cadáver, em tantos pontos de pensamento cinza destilado. Kierkegaard, a vida é uma corda bamba. Nietzsche, a vida é uma corda de pular. Kafka, a vida é uma corda de tropeçar. Schopenhauer, a vida é uma forca. Cioran, a vida é uma forca, mal amarrada. O perfume de um livro. Em seu último ano produtivo, Nietzsche olhou para trás para seu primeiro livro, observando como, com orgulho ou alívio,
o perfume cadavérico de Schopenhauer ficou preso em apenas algumas páginas. As ruínas de um livro. O mundo como vontade e representação de Schopenhauer é um dos grandes fracassos da filosofia sistemática. O que começa com a arquitetura cintilante de Kant acaba desmoronando em argumentos duvidosos, acusações irascíveis contra a humanidade, evocações noturnas da vaidade de todo o ser, citações críticas dos Upanishads, e frases aforísticas marcantes encerradas em prosa densa, prosa que se desvanece em meditações sobre o nada. Schopenhauer, o kantiano depressivo. A noção de um pessimismo americano é um oxímoro, o que é tão bom quanto qualquer razão para empreendê-lo. Tristeza impessoal. Tornar-se superado, como uma ruína. Uma aula mestra em aforismo. Nietzsche usa várias técnicas em seus aforismos. Há, por exemplo, os frequentes arroubos de entusiasmo de Nietzsche, que repentinamente rompem através das camadas de ironia e sarcasmo que ele construiu com tanto cuidado. Por exemplo, após uma crítica ponderada da moralidade, obtemos isto: avance na trilha da sabedoria com um passo firme e uma confiança constante. Seja lá o que você for, sirva como sua própria fonte de experiência. Abandone a insatisfação com sua natureza, perdoe a si mesmo por seu próprio ser, pois em todos os casos você tem em si mesmo uma escada com 100 degraus. E assim por diante. Como estudante, quando li tais passagens pela primeira vez, eu queria pular com Nietzsche em afirmação. Agora, relendo-os, quase olho para baixo com constrangimento. Como equilibrar a crítica cínica e severa da condição humana com tais explosões de sinceridade? A falha é minha, tenho certeza, não de Nietzsche. Eu, parece, me tornei imune ao seu entusiasmo. Os filósofos são frequentemente amantes de livros, embora nem todos os amantes de livros sejam iguais. A distância que separa o bibliófilo do bibliomaníaco é a mesma distância que separa o otimista do pessimista. O túnel no final da luz. Assim como as camadas da terra preservam em sua ordem as criaturas vivas de épocas passadas, as estantes das bibliotecas preservam em sua ordem os erros passados e suas exposições. As palavras de Schopenhauer são expressas de forma única em um lugar como Angkor Wat, a cidade-templo cuja entrada principal abriga duas bibliotecas maciças, agora vazias. Ficar nelas hoje faz com que se sinta dentro de um túmulo. De um horizonte embaçado, piscinas tranquilas de basalto negro perfuram as rochas e nossos ossos pacientemente definhando. Ondulações adormecidas de amnésia salgada percorrem nossos membros fibrosos. Salmoura errante e escaldante secreta de cada poro. Todos sempre admitem ser pessimistas. Em altas florestas de líquens, sonhos pendem silenciosamente, anomia de todo cadáver vivente. Assembleias imponentes de pássaros, cascas e ramos de obsidiana oscilam em um delírio tenebroso, sem pedir nada, aceitando tudo. As proposições do pessimismo têm toda a gravidade de uma piada ruim. Ainda temos que considerar a possibilidade de que a depressão seja puramente material, talvez até elemental. Se ora, por conta própria, a depressão demoliria até as unhas. O sepulcro de um livro. Nietzsche uma vez comentou que nunca poderia seguir completamente o pessimismo de Schopenhauer porque, ao dizer não ao mundo, ele deve eventualmente se negar, é uma forma de pensamento que constantemente se mina. De fato, Schopenhauer foi tão bem-sucedido em ser esse tipo de pessimista que um crítico de um de seus livros assumiu que Schopenhauer já estava morto. Ele não estava, mas achou a crítica decepcionante mesmo assim. Você é um pessimista? Nos meus melhores dias. Nada é mais insuportável para uma pessoa do que estar em um estado de repouso, sem paixão, sem ocupação, sem distrações, sem propósito. Imediatamente se sente o próprio nada, o abandono, a insuficiência, a dependência, a impotência, o vazio. Imediatamente surgem da alma o tédio, a depressão, a tristeza, o rancor, o desespero. Em passagens como estas, sente-se que Pascal estava quase ansioso por isso. Olhos alimentados por plâncton, drogados de sono, olham para baixo na direção do sagrado. Nas manhãs estelares distantes, formas luxuriantes e antiquadas flutuam silenciosamente no menor som. Florestas inteiras levitam. Sobre a assídia. Parcialmente exausto. Um tanto cansado. Rosário de estrelas,
peles de algas, as joias opacas e outrora aquecidas da noite. Cada pensamento uma brasa. O sono desce, o sono sobe. O éter de um livro. Ocasionalmente, descobre-se que há livros escritos para não serem lidos. São escritos por autores obscuros e negligenciados, a maioria dos quais enlouqueceu ou desapareceu misteriosamente. Os próprios livros são difíceis de encontrar. Se alguém tem sorte, há uma velha cópia empoeirada na biblioteca da Universidade Miskatonic, embora provavelmente descubra que misteriosamente desapareceu. Raramente se menciona esses livros casualmente. Por exemplo, o que você está lendo? Ah, nada, apenas o Necronomicon. Quando são mencionados com cerimônia ominosa. O temido Necronomicon, o inominável livro de Eibon, o blasfemo de Vermis Mysteries. A ideia de que uma pessoa possa ser enlouquecida por um livro é fantástica, até absurda, especialmente hoje, quando os próprios livros físicos parecem estar desaparecendo em um éter de metadados oblíquos e aglomerados. Estamos tão acostumados a consumir livros pelas informações que contêm que raramente consideramos a possibilidade de que os livros possam, por sua vez, nos consumir. De Bibliomania, ou Livro Loucura, 1809, de Thomas Frognall Dibdin usa um diagnóstico quase médico para descrever indivíduos consumidos por livros, obcecados não apenas com seu conteúdo, mas com sua materialidade. Primeiro, uma paixão por cópias em papel grande; em segundo lugar, por cópias não cortadas; em terceiro lugar, por cópias ilustradas; em quarto lugar, por cópias únicas; em quinto lugar, por cópias impressas em velino; em sexto lugar, por primeiras edições; em sétimo lugar, por edições verdadeiras; e em oitavo lugar, por livros impressos em letra gótica. Anatomia da Bibliomania, 1930, de Holbrook Jackson vai além, traçando a linha tênue onde o amor pelos livros, bibliofilia, se transforma em loucura por livros, bibliomania. E a loucura de possuir livros se transforma com grande sutileza na loucura de ser possuído por livros. Jackson até relata o que é sem dúvida o auge da bibliomania, os bibliófagos, que são tão consumidos por seus livros que os comem, incorporando-os devotadamente em suas anatomias, apagando toda a distinção entre o literal e o figurativo. Além disso, existe o bibliosomníaco, ou o dorminhoco de livros. Mencionado brevemente no Comentário Philobiblon, um comentário anônimo sobre o tratado de meados do século XIV de Richard de Bury, o dorminhoco de livros é definido como um tipo especial de monge, um que está adormecido como um livro códice. Cada pessoa tem um ponto além do qual a vida não vale mais a pena ser vivida. Desta forma, todos somos pessimistas ocultos. Montar um léxico de futilidade, porque o filósofo é realmente um bibliotecário, o poeta um ladrão de livros. Sobre a bibliomania. É impressionante como muitas das obras do pessimismo são incompletas: as Pensées de Pascal, os Ibaldone de Leopardi, os Sudel-Boucher de Lichtenberg, os Carnet de Joubert, os fragmentos dispersos de Xatar, Kafka, Clima, Pessoa. Estas não são apenas obras que o autor não conseguiu completar, interrompidas por doença, depressão ou distração. São obras projetadas para a incompletude, sua própria existência as torna duvidosas. Gosto de pensar que é por isso que tais obras eram tão preciosas para seus autores, mas também tão insignificantes, uma gaveta de recortes de papel, sem ordem específica, abandonadas na morte de alguém, como o próprio cadáver. Ainda assim, mesmo uma obra incompleta pode ser finalizada. Tinta arabesca serpenteando se enrola em torno de nossos sonhos ovais. Parecemos falar apenas nas geometrias imprecisas de areias vulcânicas negras. Formas enormes, impossivelmente regulares de rochas de carvão sulcadas pairam acima de nós, como se estivessem esperando. 66. Eu folheio livros, não os estudos, Montaigne. Entre as centenas de páginas que compõem a Anatomia da Melancolia, Barton fornece esta, sua definição mais curta e concisa: melancolia é o caráter da mortalidade. Ele também acrescenta que a melancolia é uma condição crônica. Um suspiro é o estágio final do lirismo. Em seu enigmaticamente intitulado livro A Apoteose do Sem Fundamento, Lev Shestov escreve: quando uma pessoa é jovem, ela escreve porque parece ter descoberto uma nova verdade todo-poderosa que ela deve se apressar em compartilhar com a humanidade desolada. Mais tarde,
Tornando-se mais modesto, ele começa a duvidar 67 de suas verdades, e então ele tenta se convencer. Alguns anos mais se passam, e ele sabe que estava enganado em tudo, então não há necessidade de se convencer. No entanto, ele continua a escrever, porque não é adequado para nenhum outro trabalho, e ser considerado uma pessoa supérflua é tão horrível. O ponto luminoso onde a lógica se torna a contemplação. Perdido em pensamento. Sono sem sonhos. A deriva no espaço profundo. Atrás de toda afirmação não é está a admissão, não é media vita e morte sumus. Os filósofos também morrem filosoficamente? Nietzsche e Schopenhauer fornecem o que são, sem dúvida, os dois polos neste debate. O final de Nietzsche é cheio de grande drama, cheio de tantos personagens ardilosos e reviravoltas que é até melodramático. Seu colapso agora mítico em Turim, enquanto abraçava um cavalo açoitado, as numerosas tentativas de curá-lo, incluindo uma por um terapeuta artístico, que falhou, as breves, efusivas, Van Breifel Cartas da Loucura, que são seus últimos escritos, o cuidado ameaçador de sua irmã, vestindo em trajes brancos sacerdotais para que seguidores bajuladores pudessem fazer peregrinação ao filósofo louco, os 11 anos subsequentes de doença, paralisia e silêncio, antes de sua morte em 25 de agosto de 1900. E a morte de Nietzsche foi apenas o começo, pois seus manuscritos estavam prestes a ser publicados. Em contraste, a morte de Schopenhauer foi ao mesmo tempo sem drama e sem eventos. Ele simplesmente faleceu dormindo na manhã de 21 de setembro de 1860. Alguns meses antes, Schopenhauer havia escrito para um amigo doente com alguns conselhos: o sono é a fonte de toda saúde e energia, até mesmo do tipo intelectual. Eu durmo 7, frequentemente 8 horas, às vezes 9. Qual morte, então, é a mais filosófica? Talvez nenhuma. Uma terceira opção se apresenta, a do autor francês do século XVIII Nicolas Chamfort, um escritor admirado tanto por Schopenhauer quanto por Nietzsche por seus aforismos pessimistas. Na noite de 10 de setembro de 1793, Chamfort estava prestes a ser preso por suas críticas ao governo francês. Em vez de ser levado como prisioneiro, ele decidiu se matar. De acordo com um amigo, Chamfort calmamente terminou seu jantar, desculpou-se e foi para seu quarto, onde carregou um revólver e atirou em sua testa. Mas ele errou, ferindo seu nariz e explodindo seu olho direito. Pegando uma navalha, ele tentou cortar sua própria garganta, várias vezes. Ainda vivo, ele então se esfaqueou repetidamente no coração, mas sem sucesso. Seu último esforço foi cortar os 2 pulsos, mas isso novamente falhou em produzir o efeito desejado. Superado pela dor ou frustração, ele gritou e desabou em uma cadeira. Mal vivo, ele teria dito: "O que você esperava? Nunca conseguimos fazer nada direito, nem mesmo nos matar." O pessimista que falha em morrer. Nunca se escreve um livro de fragmentos. O que se obtém é menos que um livro. Ou mais que um livro. Um brilho negro nas profundezas do mar sonâmbulo, invisível como nossas articulações cristalinas e nossos membros fibrosos e tão tangível quanto nossos teatros tenebrosos de dúvida.